pode ser para os quatro. É uma parte do livro aonde, eu não sei se foi o pai ou o filho Canelejas, que ele olha pelo binóculo, quando ele olha lá para a terra, e ele encontra uma menina. E a menina diz que toda vez que a menina sente a presença dele, ela chora, fica muito temerosa e tudo mais. A minha pergunta seria, ela é a Ivone Pereira? A Ivana vai responder. Ela é Ivone Pereira. Ele está contando para Camilo a história de Leila, que é a sua amada, que na última reencarnação cometeu suicídio. Depois que ele conta toda a história, Camilo pergunta para ele, e onde ela está agora? E aí ele convida Camilo e diz, venha, eu vou lhe mostrar. E ele mostra num aparelho que parece um televisor, ele mostra a menina, uma menina de aproximadamente uns 5 anos, naquela época, nascida num lar humilde, e a menina, então, de repente, começa a chorar e buscar o colo da mãe, se sentindo muito aflita e muito angustiada. E ele diz assim, é sempre assim, sempre que ela sente a minha presença, ela foge. Ela não tem coragem de enfrentar e de encarar, não é, o que ela fez no passado. E aí ele diz que ela se chama Maria, que ela reencarnou no Brasil e que ela se chama Maria. E hoje, no almoço, nós estávamos conversando sobre isso, e eu falei com o Hélio, falei, mas Hélio, nós sabemos que é a Ivone. Por que ele diz que ela se chama Maria? Será que é porque, na época, a médium não podia saber que era ela? Né? Aí o Hélio me explicou que foi a própria dona Ivone quem falou com Raul Teixeira, que, na verdade, quando Ivone nasceu, que ela era um bebê, ela teve um episódio de catalepsia que quase foi enterrada viva, não é isso? E a mãe, naquele momento, faz uma promessa a Maria de Nazaré, dizendo que, se salvasse a filha dela, ela seria consagrada a Maria. Então, ela, a partir daquele momento, passa a adotar um nome no mundo espiritual de Maria da Anunciação, da Conceição. Maria da Conceição. Então, ela assumiu esse nome, Maria da Conceição, em consagração ao que a mãe fez em promessa a Maria de Nazaré. Por isso, ele diz, né, do nome Maria. Mas é, sim, a Ivone. Minha segunda pergunta. Não sei se você sabe, mas existe alguma informação se Camilo reencarnou no Brasil? Não se tem notícia sobre isso, não. O que se tem notícia, e a gente pode dizer, é que as reencarnações, como consta no livro, as reencarnações de suicidas são reencarnações difíceis. São casos onde a ciência não consegue explicar como uma criança nasce com um problema já grave, por exemplo, no fígado, um problema grave seria uma explicação prévia pulmonar, algo que não tem explicação na vida intrauterina, e só a reencarnação que pode explicar. Só a lei de causa e efeito, do qual ninguém escapa, é que pode explicar situações como essa que a gente percebe no nosso dia a dia. E como foi muito bem relatado pela nossa Ivana, na sua explicação, sobre a reencarnação de suicidas, aonde aquele casal da Ilha da Madeira é proposto que sejam pais de um suicida e, de início, ao recuo. E depois, quando se descobre do passado, é que se volta, né? Lá na nossa instituição, que é uma creche para 100 crianças, como já falamos aqui, temos muitos e muitos casos de reencarnações dificílimas. Reencarnações onde crianças nascem em lares paupérrimos, abaixo da linha da miséria e com doenças gravíssimas, em situações beirando o desespero. São crianças famílias que são amparadas pela casa, ajudamos em tudo que se é possível, no encaminhamento da rede de amigos, amigo de amigo que consegue um atendimento gratuito médico, um tratamento, um encaminhamento, mas são situações dolorosas, situações dificílimas, aonde, sem o conhecimento da reencarnação, não se vai entender, não se vai conseguir conceber o porquê
daquela justiça da reencarnação. Então, para nós espíritas, fica tudo mais fácil de se entender, porque até para nós é difícil aceitar quando um filho vem com uma dificuldade. Nós que entendemos, estudamos das leis naturais, para nós também é muito difícil, mas também para nós é complicado não aceitar aquilo que lá no Livro dos Espíritos diz. Quando o pai e a mãe faz tudo o que lhe é possível e o filho escolhe o caminho errado, a culpa é do pai e da mãe? E os espíritos respondem a Allan Kardec: se fizeram tudo o que estava a seu alcance, o problema é, fizeram tudo o que estava a seu alcance? Então, cabe-nos nos ocupar muito mais de nossos filhos, né? Sermos aquilo que na internet ficou conhecido como a mãe chata, o pai chato, que vasculha a mochila, que pergunta, que pega o WhatsApp, olha tudo, olha a conta do Instagram, olha tudo, porque é difícil proibir. Tem que ter vigilância, oração, vigilância e muito diálogo, muita conversa, muito olho no olho, para que possa entender da responsabilidade da vida, da responsabilidade da materno-paternidade. Próxima pergunta? Ah, sim, o Felipe quer falar. Queria só complementar, na verdade, como você estava falando em reencarnação, eu me lembrei agora até de uma lembrança da Carmen do Hélio, para fazer um adendo à nossa fala aqui da primeira palestra, naquela situação do Segismundo. Naturalmente que a gente fez ali uma comparação, e a reencarnação de Segismundo é a reencarnação de um espírito muito simples, não é? Não queremos comparar com a reencarnação de Jesus, nós não sabemos, na verdade, como foi. Tentamos fazer um paralelo, mas especialmente para refletir melhor aqui com vocês, para dizer que, na verdade, não é que o perispírito tenha se dissolvido, como falamos, usamos o termo dissolver, mas, na verdade, o termo correto é interpenetrar, é aquele toque mesmo, tá? Sem que Jesus tenha o perispírito dissolvido. O controle mental é dele, naturalmente, porque é um ser muito evoluído, não é verdade? E porque essa questão pode suscitar outras indagações também, porque é uma corrente não espírita, inclusive refutada pelo próprio Allan Kardec, de que Jesus reencarnou verdadeiramente, teve corpo físico igual ao nosso, foi crucificado, e quando ressurgiu em perispírito. Ali Allan Kardec explica muito bem isso na Gênese, tá? Então era só esse adendo que gostaríamos de fazer. Pergunta? Tem uma pergunta que a Carmen já tinha, na sua fala deu alguma pincelada. De que maneira os que pensam em se suicidar pedem socorro? São múltiplas vias de pedido. Nós vamos, talvez, iniciar pela rebeldia, ou seja, aquela pessoa, aquela criança, aquele adulto e aquela pessoa mais madura, ela é tocada por ela mesma nas suas dificuldades mais íntimas, dificuldades que estão no seu subconsciente. Porque há uma mistura entre o inconsciente pessoal e o subconsciente, que é uma maneira mais antiga de se explicar aquela área que fica próximo à consciência. Usando o modelo que os psicólogos usam como iceberg, a parte de cima, talvez um sétimo, um sexto do total, um oitavo do total, é que a pessoa tem um pouco de consciência de si mesmo. A parte de baixo é o grosso, que Sigmund Freud chamou de inconsciente, são as
vivências todas, que ele não tinha experiências reencarnatórias, que está lá. Então, entre o consciente e o inconsciente, houve uma época que se chamava subconsciente. Então, eu vou usar essa terminologia porque é uma área entre as duas etapas grandes. Então, quando você tem uma dificuldade, essa dificuldade, em 90% dos casos, só acontece quando há ressonância no inconsciente. Ou seja, em fatos passados, nevrálgicos, que você não conseguiu resolver. E, em algumas etapas reencarnatórias, eles são somados, eles são ampliados. Então, você fica guardando na sua memória periespiritual, e determinada hora, um transtorno qualquer, que você não conseguiu resolver, aquilo ressona. Então, André Luiz, Espírito, nos diz que desce e há uma sincronicidade verdadeiramente emocional. E aquilo sobe. É, o gatilho. E quando sobe, você não está preparado para aquilo. Porque você, em outras experiências, escondeu. Que depois Jung vai chamar de várias maneiras, né? Então, a pessoa, ela tem maneiras e maneiras de dizer para si mesmo que ela não está contente. Aos outros que estão próximos, e o próximo pode ser muito próximo. Infelizmente, nós, de uma maneira egoística, tomamos muito conta da nossa vida. Parece que nós tomamos conta da vida dos outros, mas não é verdade. Nós nos incomodamos com eles, mas não tomamos conta. Então, existem pessoas do nosso lado chorando sangue, gritando horrores, reclamando, pedindo socorro nos seus atos, na sua maneira de agir. E nós olhamos para ela e dizemos: olha, você é mal educado. Eu te dou tudo. Não sei por que você age assim. Toda rebeldia é necessária. O rebelde, ele se rebela a si mesmo. Não é a família, não é a sociedade. A rebeldia é intrínseca do ser. Como nós não nos acostumamos a olhar o outro com o amor de Jesus, porque ainda não temos capacidade para isso, nós olhamos, dizemos: é fita. Olha, mas que bobagem. Mas a gente dá o exemplo, eu passaria isto com muita tranquilidade. Não sei por que você está sofrendo dessa maneira. Nós não podemos afiançar o desespero alheio. Todas as vezes que tentamos fazê-lo, erramos. Não precisamos fazer um curso de psicologia, nem fazermos pós-graduação, nem mestrado, doutorado, nem pós-doutorado na área da psique. O que nós precisamos é entender que todos somos iguais. É que os sofrimentos são iguais, mas as proporções de atuação neles, na alma, é que são diferentes, porque estão de acordo com as experiências reencarnatórias pregressas. Então, pode ser um grito, pode ser uma malcriação, pode ser a entrada nas drogas, pode ser a entrada na sexolatria, ou simplesmente uma depressão profunda e uma vontade
de se suicidar. Eu acredito que nós estamos vivendo momentos estertorais da transição planetária, que ainda vai demorar um tempo, mas estamos nos estertores. Conversávamos com a Yara e o Paulo. Onde que eles estão? Ali. E dizíamos ao Paulo, em especial, que muitos espíritos têm nos avisado que estão renascendo não só espíritos valorosos, mas aqueles espíritos que durante séculos fugiram da reencarnação. São espíritos belicosos, são espíritos necessitados de amor, que fugiram dos planos reencarnatórios. Estão na Terra, nos diversos países e no Brasil. Então, são espíritos que chegam a crimes que nós, os bonzinhos, que nós somos bonzinhos, não somos, criticamos, que achamos um absurdo, mas talvez lá atrás tivesse sido o nosso passado. Mas eu também quero dizer, ainda não acabaram de chegar. Os estertores ainda abrirá portas reencarnatórias do planeta que Jesus governa, para que esse envoltório escuro e, como a Ivana falou, do submundo, das entranhas da terra, esses espíritos saiam e renasçam, e não sejam abortados, para que eles tenham uma funcionalidade reencarnatória, para que Jesus possa dizer se eles continuam no planeta de regeneração ou se eles vão para um planeta com mais dificuldades. Então, nós espíritas, que temos a escala de mundos que Allan Kardec nos deu, de uma maneira eficiente e pedagógica, temos que acerenar as nossas emoções e acreditar que está tudo certo, porque é Jesus que governa este planeta de luz. E a Ele, a divindade maior, deu autoridade para esperar, para ajudar, para contribuir com todos, bons, mais ou menos, ou terríveis. Concordam? O irmão ou a irmã se coloca aqui como não sendo médium. Como devemos proceder para ajudar um ente querido que cometeu suicídio? Inicialmente, nós temos que pensar o seguinte: é muito comum na família de quem comete o suicídio o sentimento de culpa. As pessoas se sentem muito culpadas porque como é que elas não perceberam aquilo? Nós tivemos a oportunidade, no ano passado, no mês de julho, de participarmos no Rio de Janeiro, no Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, de um fórum sobre essa temática do suicídio. E foi muito rico, porque nós fizemos uma fala inicial e depois nós abrimos para um bate-papo com a plateia. E, nesse momento, uma senhora que estava lá, de 84 anos, essa senhora disse assim: há 3 meses eu estou frequentando aqui essa casa, porque eu preciso entender o que aconteceu com a minha filha. Porque a minha filha, de 52, 54 anos, ela era casada, ela tinha um bom marido, ela tinha filhos maravilhosos, ela trabalhava, tinha um bom emprego, um bom salário, e ela se matou. E a minha filha era infeliz e eu não sabia. Como que eu não percebi que a minha filha era infeliz e que eu não sabia? Como que eu fui deixar isso acontecer com a minha filha? Naquele sentimento de culpa, de ter pensado que poderia ter feito algo e não conseguiu fazer.
E foi muito interessante nesse momento que uma jovem de 29 anos, ela falou, olha, a senhora não se sinta culpada. A jovem estava com a mãe do lado. Ela disse assim, não se sinta culpada, porque a minha mãe que está aqui comigo também fala para mim que sente culpa. Mas eu tentei suicídio por 3 vezes. E a minha mãe não tem culpa. A minha mãe é a melhor mãe do mundo. Mas é algo que eu sinto que eu não consigo explicar. É uma dor tão grande, tão intensa, que quando ela chega para mim, eu não consigo achar outra solução. E por isso eu já tentei por 3 vezes. E hoje eu estou aqui nessa casa espírita há 6 meses. E depois que eu comecei a frequentar essa casa espírita, eu descobri que eu não vou morrer. Então, toda vez que vem aquela vontade muito grande, eu oro, eu peço ajuda e penso, não vai adiantar. Você não vai morrer, não vai adiantar. E aí eu vou conseguindo me controlar. Isso porque ela relatava, ela estava com acompanhamento do médico, do psiquiatra, do psicólogo na terapia, no tratamento espiritual da casa espírita. E ela disse que para ela era uma coisa que ela fazia a cada dia, como aquele mantra dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, só por hoje. Então ela falava, só por hoje eu vou me manter viva. E assim ela ia se mantendo viva. E aí a gente pensa, mas como então ajudar? Primeiro, a gente não pode se sentir culpado, não é? Segundo, a gente pode ajudar muito orando pelo suicida. Os suicidas relatam um sentimento de alívio muito grande quando alguém ora por eles. E eu me lembro muito de uma fala do Divaldo, ele já contou isso em alguns lugares, que certa feita um espírito se apresentou para ele, um espírito que ele não conhecia, e disse assim, eu queria muito lhe conhecer pessoalmente para te agradecer. E ele disse, mas agradecer por quê? O que eu fiz por você? Você orou por mim. E aí ele conta que ele tinha cometido suicídio, se jogando na frente de um trem, e que por anos ele sentia, ele revivia aquele momento, aquela dor, aquele barulho, tudo aquilo, e que o momento em que ele encontrava um pouco de paz é quando o Divaldo orava por ele. E aí o Divaldo diz que ele tinha por hábito, e ainda tem, pegar o obituário dos jornais lá de Salvador e colocar e orar pelas pessoas que tinham desencarnado. Então, pensem bem, a oração de um desconhecido proporcionava um momento de paz e de tranquilidade para aquela pessoa. Então, a oração é um bálsamo que nós podemos, sim, ajudar ao espírito do suicida. Vou dar só mais uma dica, se me permite, Ivana. Às vezes a gente está tão sofrido que não conseguimos orar, não é? Às vezes a mãe está tão sofrida que não tem condições mentais de se concentrar para orar. Então a gente dá uma dica. Não precisa ser médium, vá à casa espírita, ore coletivamente, peça pelo filho. E mais, na hora do passe, a hora que a gente vai receber o passe, é a maior hora de conexão com a espiritualidade. Na hora que você for tomar o passe, pense no seu ente querido que desencarnou por suicídio, peça naquele momento que ele receberá uma cota daquela energia. O que ocorre com a criança que se suicida induzida pela brincadeira da baleia azul ou outras brincadeiras da internet atualmente? E complemento, dando como exemplo, um testemunho a semana passada, na brincadeira de roleta, um jovem de 16 anos se suicidou. É preocupante o número sempre crescente de crianças e de adolescentes que cometem o suicídio. O primeiro passo para nós espíritas é entendermos que não é uma criança, é um espírito velho e um corpo infantil. Já traz experiências de outras existências. Além disso, existe também o componente obsessivo. É algo que não se deve descartar. No livro Loucura e Obsessão, recebido mediunicamente pela Dona Ivone do Amaral Pereira, existe o relato no conto, na história, Leonel e os Judeus, aonde o suicídio ele acontece dentro de uma família. Então, o pai, a filha mais velha e a filha segunda tenta e não consegue. Ou seja, é um processo obsessivo
que pode induzir ao suicídio. Então, esse fenômeno, cada vez mais crescente e mais preocupante, quando acontece na infância, e é, nesse caso, induzido por um jogo que agora, pela facilidade das ferramentas da internet, estão invadindo os nossos lares, né? E daí a necessidade de um controle maior, de uma vigilância que dá trabalho, mas que tem que ler, tem que observar, ver todos os e-mails, observar tudo com quem que seu filho se relaciona, quais sites que ele visita, tudo isso para que possa atuar preventivamente. Agora, as crianças têm, obviamente, um atenuante, por não ter ainda um sentido pleno, completo, formado no seu raciocínio, tem uma atenuante. Deus leva sempre em conta a intenção. E a criança, de maneira mais acentuada, quer se ver livre daquele problema. Não quer livrar-se da vida, quer se ver livre daquilo que lhe atormenta, né? E nós temos, inclusive em nossa casa espírita também, alguns relatos de alguns casos assim. Temos, inclusive, de crianças que são vítimas de bullying na escola e que, para livrar-se do bullying, praticam ou tentam um suicídio. E isso é algo que se deve vigiar. Aí você vem com aquela conversa, que é uma coisa muito natural. A vida é corrida, tem muita coisa para fazer, tem que colocar as contas em dia, e a rotina é massacrante. Como é que vai acrescentar a sua rotina? Vigiar, ler, acompanhar o celular de seu filho. É algo que tem que ser feito. Faz parte da obrigação de pai e mãe. Tem que se observar, tem que se ler, porque é ali que se conhece o que está acontecendo no meio, porque muitas vezes a criança, como é numa dessas brincadeiras que se faz um pacto para não falar nada com ninguém, e dali vai a um ato impensado. Então, há de se ter uma vigilância muito maior nossa, de pais e de mães, de responsáveis, para com o acesso fácil à mídia. E o que está acontecendo? Ou, como diz o jovem, o que está rolando? Né? Porque nem sempre há uma facilidade do diálogo. Há um desgaste natural, principalmente quando chega na pré-aborrecência, ou na pré-adolescência. E aí fica uma situação complicada. Então, há de se ter uma oportunidade de a conversa olho no olho, sempre olhar como é que foi o colégio e ver chegar tudo, para poder observar mais de perto, acompanhar, pé ante pé, tudo aquilo que está acontecendo na vida escolar ou na vida social de seus filhos. A mesa, Felipe. Só complementando, porque a pergunta foi o que acontece com o espírito que suicida a criança, né? Então, ele, com certeza, ele não passará pelo vale dos suicidas, ele não ficará sozinho, justamente por conta disso que o Hélio falou, que ele ainda não tem o seu livre-arbítrio integral, porque a criança e o jovem ainda não formou o lóbulo frontal que faz a gente pensar no futuro e nas consequências dos nossos atos. E, por conta disso, a criança é logo levada, cuidada, e logo vai para as escolas do mundo espiritual, e logo vai para as universidades. Os jovens, por isso que no livro do Memória tem notícia de que os jovens, logo que suicidam, são logo cuidados e vão logo para as universidades, tá? Então, não tememos isso e nem pensar que, porque era criança, é anjinho. Não. Vai arcar com a sua responsabilidade, mas as dores são infinitamente atenuadas. Temos o conhecimento de que as crianças e adolescentes, ao desencarnarem, são levadas para uma colônia especial, onde recebem um atendimento especial. E quando ocorre o suicídio em tenra idade, para onde esses espíritos, como no caso de crianças de 11 e 12 anos, se todo suicida volta com algum tipo de problema físico? Não é regra, nem sempre. Ele pode renascer com um corpo saudável, bonito, mas as dificuldades morais que ele vai enfrentar serão enormes. Então, é muito comum, sim, que ele apresente no corpo físico o reflexo, né, da lesão que ele causou ao corpo perispiritual. Mas nem sempre isso acontece. Tá? Então, nós temos casos, por exemplo, da Dona Ivone,
que nessa última reencarnação não tinha nenhum problema físico, né, além do normal, nenhum problema de saúde física além do normal, mas que vinha de uma série de experiências como suicida e que teve que enfrentar os desafios morais da vida, né? Tá bom, já disseram que eu tenho que dizer adeus. Até logo. Na verdade, a gente não vai dizer adeus, né? Nós vamos dizer até logo, porque dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês, foi um dia maravilhoso. Espero que, da mesma forma que nós, vocês também tenham gostado, e que Deus permita que nós tenhamos outras oportunidades de juntos estudarmos e refletirmos acerca das obras maravilhosas que a doutrina espírita nos oferece, como é o caso de Memórias de um Suicida. Tá? Um grande abraço a todos e que nós tenhamos um feliz 2019. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem. A Carmen, como vai fazer seu agradecimento e sua despedida só no final, falta só eu e o Hélio. A nossa palavra é a mesma da Ivana. A alegria que sentimos a cada cidade que vamos com esse projeto é enorme. Aqui não foi diferente. Aqui tivemos o mesmo carinho e tivemos essa atenção e conseguimos fazer em pouco tempo, né, Hélio? Em um dia só. Lá em Torres foram 2 dias e 1 noite. Foi um tempo mais prolongado, deu para aprofundar mais. Não importa. Importa que, além do conhecimento que nós aurimos nesses eventos, há a possibilidade de trocarmos fraternidade, trocarmos abraço, trocarmos experiência, aumentar nosso ciclo de amizade, isso aí não tem preço. E, por fim, só avisar que já mandei o WhatsApp com o endereço dos arquivos do Projeto Semear, tá? Lá para o Bandeira e lá para o Flávio, já está no WhatsApp de vocês. Quem quiser, é só pegar com eles, tá? Então, amigos, foi uma alegria estar aqui com vocês e que Jesus continue nos abençoando nessa nossa tarefa espírita. Eu também só tenho a agradecer, já sou quase cidadão do Rio Grande do Sul, né? Eu estou aqui desde o ano 2000, que todo ano eu venho, na última semana do ano e na primeira do ano, eu venho fazer esse trabalho onde eu cresço muito, onde eu aprendo muito nesse intercâmbio, vibro com cada casa nova que surge, vibro com o crescimento do movimento espírita nesse estado. Somos irmãos, uma grande família universal. E a cada passo que a gente dá adiante, é uma alegria, é um momento muito importante. Hoje a nossa tarefa foi divulgar, para que vocês possam compreender essa obra magnífica da Dona Ivone do Amaral Pereira. Possa também despertar em vocês o interesse para estudar a obra dela. É uma médium muito séria, é uma mulher muito séria. O trabalho que ela fez enquanto encarnada continua e de forma potencializada no mundo espiritual, zelando por nós. Quando o assunto da mediunidade com Jesus, mediunidade levada a sério, a Dona Ivone do Amaral Pereira é a referência. Eu, na minha prática mediúnica de 35 anos, eu tenho ela como minha referência. É algo muito sério. Então, se você quer conhecer um trabalho sério, leia as obras dela. Temos na obra dela, fruto da sua própria memória, temos a trilogia, livros que vieram à tona com a lembrança de vidas espontâneas. Assim como também recordações da mediunidade, onde ela fala dela médium. E temos Elevação do Invisível, onde ela fala do mundo espiritual. É realmente um convite que fica para que todos nós possamos entender melhor quando o assunto é mediunidade levada a sério. A todos vocês a nossa gratidão, a família espírita do Rio Grande do Sul, a nossa gratidão eterna. Deus os abençoe. Muito obrigado por tudo.